Abra sua Bíblia, por favor, em Neemias, capítulo 4, versículo 10. Vencendo o desânimo. Quem está desanimado aqui, levanta a mão. Opa, tem alguém aqui desanimado. Tem uns que estão desanimados, mas não levanta a mão. É assim? Desânimo. Desânimo. Neemias capítulo 4, versículo 10. O pastor Hernandes está fazendo a exposição na escola dominical da tarde sobre esse livro. E eu escolhi esse texto, apenas um versículo, que vai nos dar aqui. É o versículo chave do capítulo 4. Então, quando você tem uma porta dessa aqui, existe uma dobradiça. Uma dobradiça aqui, uma em cima, outra embaixo. E a porta, ela roda em cima dessas dobradiças. Há textos que têm essas dobradiças. Se você quer entender o texto, você tem que descobrir a dobradiça do texto. Isso é coisa de baiano, tá? Mas vocês já estão notando aí. Tá bom? 4:10, vamos ler bem forte. O que é que diz aí? Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Já desfaleceram o quê? As forças. Nós estamos o quê? Cansados. Pior, tem muito trabalho ainda para ser feito. Muito trabalho. De maneira que nós não vamos o quê? Conseguir. Quem já teve essa experiência aqui? Quem é normal aqui? Levanta a mão. Já passou isso na sua cabeça? Você está desanimado? Tem muita coisa para fazer? Você diz, eu não vou o quê? Conseguir. Eu não vou conseguir. Nós não vamos conseguir. E aqui eu queria chamar a sua atenção para o fato de que todo projeto de Deus, e todas as vezes que eu e você vamos trabalhar para Deus, nós sofremos oposição. E o diabo tem uma ferramenta que ele não troca, não vende, não negocia, que se chama desânimo. E ele vai tentar todos os dias desanimar você, fazer com que você desista da obra que Deus chamou você para fazer. A oposição da obra de Deus sabe, ou os opositores sabem, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja é mais que vencedora. A vitória já está conquistada. Mas ele quer que eu e você, nós desistamos de fazer a obra. Que nós percamos a alegria, o prazer de fazermos a obra. É desse jeito. E ele quer parar a obra ou impedi-la que ela seja realizada. As duas estratégias principais que a oposição usa, a primeira delas é desvalorizar a obra que você está fazendo. Vamos supor que Deus chamou você para tocar na igreja. Certo? Para você ser um músico aqui, para você fazer a obra de Deus. E o diabo vai atacar você dizendo, rapaz, esse negócio aqui não tem futuro. Isso é para gente que não tem o que fazer. Você vai tocar na igreja, quem é que vai valorizar você? Você não vai ganhar espaço na mídia. Ninguém vai reconhecer o seu trabalho. Isso é uma obra inútil. Dar aula na escola dominical, domingo à tarde. Isso é pastor. E a turma diz assim,
o senhor é pastor ou faz outra coisa? Ou tem outro serviço, ou trabalha? Né? Você já notou que todas as vezes que você vai se dedicar à obra de Deus, o primeiro ataque que o diabo faz é desvalorizar aquilo que você está fazendo. Porque fazer a obra de Deus aos olhos do mundo é uma coisa inútil. É perda de tempo. Mas a segunda estratégia que a oposição usa, a primeira é desvalorizar a obra. A segunda é desqualificar o obreiro. Desqualificar o obreiro. Se você observar no texto, você vai descobrir, veja lá, no versículo 2 do capítulo 4, diz assim, 4:2, então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem estes fracos o quê? Judeus. Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra no só dia? Renascerão acaso dos montes de pós as pedras que foram queimadas? E aí vem a gozação maior. Diz assim, veja no versículo 3. Estava ele com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o seu muro o quê? De pedra. É uma obra tão fraca, tão insignificante, que um ser irracional vai chegar lá e vai derrubar tudo. E meus amados irmãos, nós temos como igreja a obra mais importante da história, que é construir o reino de Deus na história. Deus construindo a sua igreja na história, essa igreja que se perpetuará na eternidade. Ou seja, a única instituição histórica que permanecerá para a eternidade é a igreja. É a igreja. E o diabo diz, esse trabalho que vocês estão fazendo não serve o quê? Para nada. E tem gente que se sente muito mais importante sendo membro de uma multinacional, um diretor executivo, um professor de uma universidade internacional. Ele acha que ele é a pessoa mais importante da terra. E o diabo começa a colocar isso na vida. Quando fala que é para a igreja, diz isso é coisa de gente incompetente. Essa obra é uma obra o quê? Insignificante. Mas, irmãos, o desânimo é a ferramenta principal usada para prejudicar a obra. Veja no capítulo 4, versículo 6, 4, 6. Veja que é interessante isso, né? 4, 6, diz assim, assim edificamos o muro. Lê comigo aí, vamos lá. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até metade de sua altura. Porque o povo... Presta atenção. O muro estava onde? No meio. Quem já comprou apartamento aqui sabe. Quem já construiu casa. Você levanta as 4 paredes, mas quando chega na hora do acabamento, dá um desânimo, não dá? E na hora de mobiliar? De ir para a marcenaria? De ir para a parte elétrica. E o desânimo vem quando? No meio. O povo está trabalhando, o povo está animado, mas de repente bate um desânimo. No meio. No meio. Outro dia eu saí daqui da igreja meio chateado. Eu estou perdendo meu tempo. Esse negócio de igreja, de missões, não sei o quê. Ganhar alma para Jesus, plantar a igreja. O povo não está nem aí. A gente põe uns obreiros desgramados, dá um trabalho para a gente, dá vontade de matar os caras. Gastando dinheiro, tempo.
Deus está abençoando, mas de repente vem assim uma coisa, você quer desanimar. O muro estava no meio. Versículo 10. Versículo 10. Então disse o quê? Judá. Quem foi que disse? Judá. E quem é Judá? Todo mundo. Todo o povo. Já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que nós não vamos poder edificar o quê? Esse muro. Esse muro não vai acabar. Nós não vamos conseguir. Não vamos poder edificar o quê? Presta atenção. Para você não sair daqui deprimido, eu vou colocar 4 causas para o desânimo e 4 bandeiras da gente vencer o quê? O desânimo. Tá bom? Vamos negociar aqui para não ficar tão abatido o coração de vocês. Por que que o povo estava cansado? Por que que o povo estava desanimado? 4 causas. Primeiro, o cansaço o quê? Físico. Os trabalhadores não têm mais o quê? Forças. Eles deram tudo, deram o máximo. Eles estavam trabalhando de dia e de noite. Enquanto uns trabalhavam à noite, outros dormiam com a espada, protegendo a construção do muro. E o cansaço físico muitas vezes traz esse desânimo. E se você está desanimado por cansaço físico, não tem problema. Vá pescar. Essa é uma solução simples. Dá para descansar. Problemas que foram criados, se você observar bem, eu queria que você observasse que o povo diz assim, e os escombros são o quê? Muitos. A palavra escombros aqui poderia ser traduzida para nosso entendimento aqui. Há muito entulho, há muita coisa que precisa ser removida, há muita coisa que precisa ser consertada. E na igreja é assim, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente conserta, mais tem coisa para ser o quê? Consertada. Cansaço físico, entulhos que precisam ser removidos, incapacidade para concluir. Ele diz assim, nós não o quê? Conseguiremos. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. A gente esquece daquele princípio da palavra de Deus que diz o seguinte, que quando eu estou fraco, aí é que eu estou o quê? Forte. É quando eu mais dependo de Deus que eu estou forte. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Mas essa sensação de incapacidade de concluir, ela vem, ela nos desanima. Ela nos abate. Mas o que eu acho interessante desse texto é que uma causa do desânimo que abate sobre nós muitas vezes, sabe o que é, gente? É o medo. Medo. Veja que havia um plano dos inimigos de infiltração no meio da obra de Deus, de tal maneira que eles iriam armar ciladas. E o povo de Deus, então, nesse cansaço físico, nessa grande quantidade de entulho para remover, nesse sentimento de incapacidade de concluir, o povo é tomado pelo medo. Mas eu queria apresentar para você, nesse texto, 4 estratégias que o texto nos apresenta para eu e você, nós vencermos o desânimo. O desânimo. Veja aí, versos 4 e 5. Qual é a primeira estratégia para a gente vencer o desânimo? Você está desanimado? Está querendo desistir? Está achando que servir a Deus não vale a pena? Você está esgotado fisicamente?
Você está pensando em desistir de fazer a obra de Deus, de realizar a obra de Deus, de afastar-se dos ministérios da igreja, de parar de trabalhar para Deus? Qual é a primeira estratégia para animar? Vamos ler lá, 4, 5, bem forte. O que diz aí? 4, 5. O que diz? Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo o quê? Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e fazem que sejam despojo numa terra. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que a edificaram. Que coisa linda! Que coisa linda! Se você for para o verso 9, você vai entender. Ele diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então o primeiro passo para nós nos animarmos espiritualmente na obra de Deus, quando nós somos abatidos pelo desânimo, é nós voltarmos a orar. Voltarmos a orar. Oração incessante, oração perseverante. Jesus conta lá em Lucas capítulo 18, o dever que temos de orar sempre e nunca o quê? Esmorecer. Parece que está demorando, parece que Deus está atrasado, parece que nós não vamos conseguir, parece que Deus não está ouvindo a nossa petição, parece que o nosso trabalho tem sido vão no Senhor, parece que o nosso esforço não tem tido resultados, parece que não tem valido a pena nós consagrarmos a nossa vida nessa causa. Mas quando a gente começa a orar, a gente é o quê? Fortalecido. Fortalecido. Jesus diz o quê, irmãos? Ele diz que nós somos tentados a desanimar. Vigiai e orai para não cairdes em... Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus diz isso justamente no momento em que o diabo estava usando todas as suas forças para fazer com que ele desistisse da cruz. E se ele desistisse da cruz, não haveria redenção, não haveria ressurreição, a igreja não existiria. Oração. Então está desanimado? Não vai pescar não, vai orar. Vai orar. Quanto menos a gente ora, mais desanimado a gente fica. Sabe por quê? Porque quando a gente ora, quando a gente não ora, a gente só vê os defeitos. A gente só vê os problemas, a gente só vê os entulhos. A gente só vê o que precisa ser feito ainda, mas a gente não olha e vê o que Deus já fez. Mas quando a gente ora, a gente olha para Deus. A gente tira os olhos do problema, das dificuldades, e a gente começa a descobrir que em Cristo nós somos mais que vencedores. E que os que esperam no Senhor renovarão o quê? As suas forças. Diz amém aí, por favor. Está desanimado, meu filho? Vamos orar. Vamos orar. Segunda coisa, no versículo 14, segunda estratégia, rapidinho, que já está terminando o tempo. Versículo 14, o que diz aí? 4,14, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não o quê? Os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Presta atenção. Se nós queremos vencer o inimigo, ou vencer o desânimo, nós precisamos não temer os inimigos, mas confiar no Deus que nos dá a vitória.
não temos que ter medo de nada. Porque o Deus está conosco. Diz o texto claramente: lembrai-vos do Senhor. Ele é grande e temível. E Ele está conosco. E nós vamos pelejar, não somente por mim, mas por essa causa. Para o bem dos nossos filhos, para o bem das nossas famílias, para o bem do reino de Deus. Nós temos que lutar, pelejar. Pelejar. Às vezes eu, como pastor, se eu pudesse, crente velho de Pinheiros tudinho. Sabia disso? Matava os velhos. Tá bom, você está certo. Josafá, vá. E está tudo salvo já. Mas quando eu vejo o departamento infantil, eu vejo as crianças, me dão uma dor no coração e diz: nós temos que lutar por essa geração. Porque nós já estamos salvos. Mas a geração que está aí precisa do Evangelho, precisa conhecer a Deus. Se fosse por mim, eu diria como Paulo: para mim, o morrer é o quê? Lucro. Eu queria estar aqui quebrando a cabeça com o crente, se estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas tem uns eleitos aí que Deus escolheu. Agora aparecem essas pragas desses italianos, que a gente tem que ir lá pregar evangelho para italiano. Terceiro lugar. Primeira oração em vigilância. Não temer os inimigos, mas confiar em Deus. Terceiro, continue trabalhando. Versículo 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles. Quem é que frustrou o desígnio dos nossos inimigos? Deus. O que ele diz aí? Voltamos. Oh, coisa linda. Voltamos, todos nós, todos, ao muro, cada um a sua obra. Cada um o que? A sua obra. Deus deu um dom para cada um. Deus deu uma tarefa para cada um. E cada um deve contribuir para essa obra, para que essa obra seja realizada. Irmãos, vamos continuar trabalhando. Você não é cantor, você não é professor, você não é pregador, mas você é tocador. Você ajuda a colocar as flores da igreja. Você tem um ministério na igreja. Você é importante. Você não tem 5 talentos, mas você tem 1. Você tem 2. Cada um recebeu de Deus um dom, um talento, para contribuir para o crescimento do corpo. Mas eu quero encerrar com o versículo 19. Esse versículo é muito interessante. Versículo 19. Está desanimado, filho? O que você tem que fazer? Lê comigo, 19. O que diz? Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados. Versículo 20. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. E o nosso Deus o quê? Eu gosto desse texto aqui. Que ele disse assim: Valcimei, você está desanimado? Grita aí, meu filho, que nós vamos acudir você. Aí nós vamos levar o doutor Fran, e ele vai dar uma injeção de testosterona em você. Você vai levantar. Sabe o que é, irmãos? Quando a gente está desanimado, ao invés da gente se isolar, nós temos que nos unir. Nos unir. Gritar para o outro: me ajuda aqui, eu estou desanimado, estou sendo atacado aqui, me ajuda aqui. É isso que o texto está nos ensinando. Veja, por favor, no capítulo 6, vamos ficar de pé e ler. Capítulo 6. 6, 15 e 16. Vamos ler juntos? 6, 15 e 16. O que diz? Acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos,
temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus que fizemos esta obra. A obra que Deus começa, Deus o quê? Termina. Eu estou desanimado, mas Deus não desiste de mim nem de você. E você, por favor, se anime. Senão eu vou fazer uma oração para Deus levar você essa noite. Aí você vai descansar no céu. Uma vez eu preguei um sermão sobre ânimo aqui, sobre encorajamento. Chegou ali na porta 2 irmãs, só falava desgraça. Eu disse, minhas irmãs, pelo amor de Deus, eu fiz um esforço danado. As irmãs, então eu vou orar para Deus levar as irmãs, porque descansa eternamente nos tabernáculos celestes. Na casa de meu pai há muita morada, né? Vamos nos animar. O Senhor é a nossa força. Senhor Deus, derrama graça sobre nós aqui, Pai. A obra é extensa, os problemas são muitos, as carências são inadministráveis, Senhor. Há tanta coisa para ser feita, há tanta gente para ser ajudada, para ser salva, para ser abençoada, para ser encorajada. Pai, as nossas forças são limitadas, os nossos recursos são parcos, mas que nessa tarde o Teu Santo Espírito renove as nossas forças. Que o Teu Santo Espírito possa nos encher nessa tarde de entusiasmo, de alegria, de esperança, de perspectiva. E que todo esse desânimo, que toda essa tristeza, que todo esse abatimento seja substituído pela força do Senhor, pela alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, é o nosso combustível. Nos ajude, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.